2026. 2 mais 0 mais 2 mais 6. 10. 1 e 0, 1. É o ano 1 planetário, pessoal. E a força disso é gigantesca. Não é pequena, não é fichinha, não é pouquinho. Aqui no canal a gente sempre tem essa tradição de, ao fim do ano, trazermos então o ano que vem, as próximas energias, nunca como uma forma determinante para nada. Desprogramar significa entender que nós não estamos à mercê de influências, mas se a gente souber lidar com a realidade do mundo energético a nosso favor, aí sim as coisas podem ficar verdadeiramente interessantes, porque se desprogramar não significa fechar os olhos para o que acontece ou para os cenários reais. Então, dentro disso, a gente entende a influência da numerologia. A gente fez esse estudo no ano de 2019, lembra? Em que eu falei como seria 2020. E aí a gente teve a pandemia. Tá aqui no canal, se você tiver curiosidade de assistir o vídeo, assista, né? Foi um ano de duplo julgamento. Lembra que eu coloquei? As trombetas do Apocalipse, a grande mudança, uma coisa grande mesmo que ia sacudir a todos nós, é batata. Mas muitas pessoas viveram o maior auge financeiro delas na pandemia, por exemplo, porque souberam usar esse 2020, esse ano 4, que foi 2020, para criar uma estrutura que o 4 pedia. Tem coisa assim que a gente não controla, pessoal, mas se a gente conseguir entender o que o ano planetário pede da gente, a gente vai lidar como uma bênção e não como uma maldição. Então, assim como 2020 foi um duplo 20, teve um 4, foi super importante, um ano 1 planetário tem a sua importância, porque ele é um fechamento de um ciclo de 9 anos. Portanto, esse ano de 2025 que a gente ainda tá, é um ano 9, é um eremita. Ainda estamos na energia do eremita, que é o ano do velho, é o ano do sábio. Foi um ano que teve uma certa lentidão para resolver alguns problemas, algumas situações, mas você percebeu que agora em outubro o pau torou na sua vida? As coisas estão começando a acelerar? Ai, Bárbara, todo fim de ano é acelerado. Eu não tô falando que chega rápido o Natal, não tô falando disso. Eu tô falando que você foi chamado nos últimos minutos do segundo tempo para fazer mudanças muito relevantes, muito importantes na sua vida nesse último trimestre. A minha missão de vida é o número 1. Eu sou o 1, a minha frequência é o 1. Se você não sabe calcular a sua missão de vida, é muito simples, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards. Terminando de assistir esse vídeo, vai lá calcular a sua missão de vida. E como eu carrego essas características do mago, que é o arquétipo do ano 1, eu sei falar com muita propriedade o que é isso, o que é essa energia. Um ano 1, ele vai pedir novidade, um novo começo, novos começos em praticamente todas as áreas da sua vida. Então, por isso que ainda no finzinho desse ano de 2025, você está fazendo limpeza, fechando a porta, batendo a porta na cara de gente. Você não pode levar para um ano de 2026 coisa que está meia boca, coisa que está esquisita e principalmente coisas que não conversam com essa sua versão atual de você. Porque se você fez o trabalho interior direitinho, você não é a mesma pessoa do começo do ano para até agora, porque um ano 9, um ano de eremita que é esse em que a gente ainda está 2025, é um ano que exigiu de você sabedoria. Você viu que nesse ano de 2025 você tentou fazer algumas coisas assim na impulsividade, prestou. Ai, eu vou fazer, tem que ser agora, tem que ser agora. É difícil. É claro que você pode ter dado sorte em algumas coisas, mas a maioria das coisas que a gente tenta fazer no impulso em 2020, no ano 9, melhor dizendo, que foi o ano que está sendo esse ano ainda, esse finzinho de ano, a vida te cobrou sabedoria, paciência, tolerância. É como se a vida falasse assim em 2025, você já sabe demais, você já tá velho demais, velha demais para ficar errando, não foi? Porque esse foi um ano de eremita, é o ano do velhinho. Do velhinho sábio com a sua lamparina iluminando o caminho, não é isso? Então você teve que ter paciência, tolerância, aprender com os erros do passado. Por quê? Porque 2026 você precisa entrar com um espírito jovem, não importa a idade que você tenha.
Ah, mas eu não gosto dessas coisas de tecnologia, eu não quero que a IA... Não... Já percebeu que não tem como o que você quer, o que você não quer? Tem tantas mudanças na economia, principalmente na economia do Brasil, na economia do mundo inteiro, né? Mas a economia do Brasil, você já está vendo os políticos começando a fazer as pazes com o Lula. Por quê? Não é porque eles são bonzinhos, não. Né? E principalmente, não é. É porque muita coisa já vai mudar em 2026 na economia. E países que mandavam e desmandavam, agora já vão ficar espertos com o Brasil. Porque no Brasil, o tanto de coisa nova que vai ter. Já começou com a isenção do imposto de renda até 5 mil. Também não é porque o governo é bonzinho. É porque vai vir muita taxação e muita regularização em outras áreas. Então, tudo isso... Ah, Bárbara, a economia sempre mudou. Escuta o que eu estou falando. Acaba 9 anos de certas coisas. 9 anos é muito tempo. Para começar uma nova era, uma nova fase totalmente nova. Até a forma como você lida com o dinheiro vai ser nova em 2026. E você não vai ter escolha. Não vai ter escolha. Você vai ver as novas leis, as novas regras. E no Brasil não vai ser diferente. O Brasil vai começar a ser referência de muita coisa que antes não era. Antes a referência eram outros, né? É claro que tem outros países também que vão se destacar, mas que já vêm se destacando. Então, como que você pode imaginar uma enorme potência, por exemplo, como os Estados Unidos, perdendo força? Isso vai ficar claro, vai começar a ficar claro, porque essa era de monopólio de certas situações acaba. Gente, quando que você ia imaginar que o Google não ia ser o maior buscador? Mas o ChatGPT hoje, você faz as suas buscas no ChatGPT e não é no Google. O Google tem concorrente no mecanismo de busca. Por que eu estou falando disso aqui? Primeiro, de forma global. É tudo novo. Quem mandava não vai mandar mais. A forma como você lidava com as suas rotinas, a sua vida, o seu financeiro, vai ser diferente. E muitas vezes você não vai ter escolha, né? Então, às vezes, aquele sonho que você tinha de ir para um país maravilhoso, às vezes aquele país não vai ser tão maravilhoso para você mais. Às vezes você pode ficar quieta aqui. Ou às vezes o contrário, tem que sair do Brasil, no seu caso, eu não sei. Se vai dar bom, se não vai dar bom para você. Então, num cenário global, quando a gente tem um ano 1, além de toda a inovação tecnológica, a gente tem grandes poderes se deslocando de lugar. Porque é isso, o velho vai embora, que é o eremita, e o novo vem. Então, não estou falando que os Estados Unidos vai cair, o Brasil vai tomar o lugar dos Estados Unidos. Gente, isso aí é viagem, né? Tá? Nós ainda temos que subir muita coisa. Mas os velhos caem para que os jovens, os novos, subam. Essa é a energia. Então, como é que você vê isso na sua vida? Que a gente falou um pouquinho do cenário global aqui. Como é que você vê isso na sua vida? Se eu for uma pessoa agarrada ao passado, em 2026, eu vou levar chulapada na cara. Eu vou me lascar. Se você já se desprograma, se você já faz o trabalho de desapego, e desapego não é ser indiferente, não é nada disso. Não é não se importar, não. O desapego é entender que tudo passa, que é passageiro, que tem coisa que vem, que tem que ser, né? Se você é uma pessoa muito agarrada às coisas, muito agarrada a formas de ser, é problema para você em 2026. Você ainda tem um restinho de 2025 para fazer um trabalho interno de soltar. Porque quais que são as características desse arquétipo do mago do ano 1? Vamos dar uma olhadinha na simbologia dessa carta? A gente tem Hermes, que é o mensageiro dos deuses, é aquele que faz a comunicação, que faz acontecer entre o céu e a terra, é Hermes. E a gente tem esse mago, então, essa pessoa versada nas artes mágicas, que são as artes da manifestação, ele tem todos os 4 elementos.
Ele tem o cálice das emoções do elemento água, né? Que no baralho tradicional dos que você joga pôquer, buraco ali, é copas, que é o coraçãozinho que representam as emoções, os sentimentos, o elemento água. Ele tem o bastão de fogo, que representa paus no baralho tradicional e é o fogo, a criatividade, o intuitivo, o sexual, o instintivo das ideias. Ele tem também as espadas, né? Aquele símbolo da espadinha no baralho, que vai falar da comunicação, do elemento ar, de realmente verbalizar, de assinar documentos, de escrever, de ter lógica, racionalidade ali. E nós temos o elemento terra, que é representado pelo naipe de ouros, e que mostra aí uma moeda de ouro, a capacidade de ter os pés no chão e de concretizar coisas na matéria, de lidar com a rotina, com as estruturas de ordem prática. Então, Hermes, ele tem tudo. Todas as ferramentas. Ele tem experiência? Não exatamente. Tá? E eu tô falando, quem tem a vibração 1, a missão de vida 1, como eu, vai entender. É claro que conforme eu fui fazendo as coisas, eu fui ficando experiente. Mas o meu forte, enquanto maga, né, que sou, que é o meu arquétipo, é saber fazer de tudo. Então, eu sento aqui para gravar, eu faço o roteiro, eu sei mexer nessa Sony Alpha 73i, eu configurei ela, eu gravo, eu edito. O mago é assim, né? Então, eu sou muito autodidata. Então, não quer dizer que você vai ter que se tornar uma pessoa que é o mago no ano de 2026. Você vai continuar na sua vibração, na sua missão de vida. Só que entender que vai ser exigido de você mais dessas características e que se você for uma pessoa mais passiva, se você estiver excessivamente na energia feminina, porque o mago, o princípio 1, ele é masculino, ele é para fora, ele é para fazer, assim como em cima é embaixo. Então, o mundo das ideias de Platão, eu captei alguma coisa, eu tenho que agir. O eremita não. O eremita, ele é aquele veinho que vai fazendo tudo no seu tempo. O mago é aquele jovem, é aquele primeiro princípio de vida. O número 1 é o que começa tudo. Então, se forem apresentadas oportunidades para você, e serão, de ser uma pessoa pioneira, de ir na frente, de ser o primeiro, faça. Não é ser o primeiro no sentido de chegar em primeiro, de ser competitivo. É iniciativa, proatividade, ação, realizar. Não precisa ter todo esse estudo, não precisa ter toda essa sabedoria. Apenas comece, pelo amor de Deus, é o slogan da Nike. Just do it. For God's sake, já vai, começa, né? Vai ficar esperando tá tudo perfeito no ano de 2026? Você não vai ter nem tempo para respirar. É um ano muito rápido. Gente, o último ano 1 foi 2017. E eu até comentei disso com vocês. O ano de 2017 na minha vida foi assim, vai. E eu falava, mas eu tô sozinha. Vai sozinha. Mas eu não tô pronta. Vai, tá ótimo, vai. É a vida falando comigo, sabe? Vai, não tem como. Então, assim, o que é interessante nesses últimos meses de 2025? Você fechar ciclo e você se preparar. Porque o ano 1 pede uma energia de ação. Mesmo que não seja o mais perfeito. Precisa também de um pouquinho mais de autoconfiança nos seus dons e nas suas habilidades, porque esse arquétipo do mago, ele é mais cara de pau. É claro que eu já tinha, por exemplo, um certo conhecimento quando eu comecei o Desprograme-se, há 11 anos, mas não tinha esse tanto de conhecimento. Mas a minha cara de pau, sabe, positiva, me fez ligar uma câmera, uma webcam, e falar o que eu tinha para falar. E se você for no canal e clicar vídeos mais antigos e você assistir os primeiros vídeos, você vai falar assim, nossa, já tinha muito conhecimento. 11 anos atrás, já tinha. Era o conhecimento necessário. Não é uma doida falando qualquer baboseira, entendeu? Então não fica com medo. Eu vou ser um louco, uma louca. Você é essa pessoa surtada, sem eira nem beira? Não é. Se você tem desejo de começar a empreender, você fez um mínimo estudo de mercado,
Ou que seja vender palha italiana na faculdade para pagar seus boletos. Começa! Não espera. Porque o nível de inovação, novidade, coisa diferente, mudança na sua vida, pode te atropelar se você ficar no eremitinha, entendeu? Ah, mas eu tô aqui, eu sou esse velhinho que sentou aqui no banquinho da praça e tá vendo a vida. Isso foi importante em 2025, porque você teve que treinar a sabedoria, a paciência, a aceitação. Já treinou, entendeu? 2026 é assim, não importa a idade que você tem, ativa seu espírito jovem, seu espírito de criação. O mago é o primeiro princípio masculino. Ele é Fiat Lux. Ele é fazer assim como no céu, na terra. Eu vou trazer, vou canalizar as ideias para pôr em ação. Não é eu vou canalizar as ideias para ficar meditando. Não tem tanto espaço para contemplação. É claro que a gente tem que ter um equilíbrio, né, gente? Não tô falando aqui para você sair surtado, atropelando tudo. Até porque não é um ano de carro, não é um ano 7, é um ano 1. Mas você precisa começar. E esse começo do mago não é um começo de sabedoria, é um começo de confiança nos talentos naturais dele, né? Então, o que eu tinha? Eu tinha um conhecimento sobre o tarô e eu tinha um pouco de facilidade com falar com a câmera, porque eu sempre gostei de palco, de teatro, essas coisas, de me apresentar. Então, eu falei, eu vou fazer. Então, quais são os seus dons, os seus talentos? Pega isso e vai para a vida. Sabe aquele curso que você fez, que você guardou? Ou se você tem desejo de se formar como tarólogo e começar, faz o curso agora em 2025 para você começar atendendo em 2026. Então tem tantas possibilidades, não precisa ser só aqui confessora não, pode ser outras coisas. Uma faculdade que você trancou, mas é assim, vai para a vida, né? Vai para a vida. Aproveita essa onda bonita, essa energia bonita do ano 1. Agora, não tem só essas bênçãos, é como a gente utiliza mesmo, é como a gente se posiciona. A gente assiste um vídeo sobre as energias do ano, não é para entender o que vai acontecer comigo, vai acontecer com você se você cooperar, né? A gente viu que no ano de 2020 você precisava estar muito bem estruturado, foi um ano de imperador. Mas se você não se estruturou, ficou complicado. O que aconteceu? Uma reestruturação, um grande julgamento, uma grande limpeza e mundial, uma grande reviravolta, que é o ano do julgamento, que é essa trombeta do apocalipse, né? Então, o que acontece agora em 2026? Tudo novo. Novo. Ai, Bárbara, eu sou uma pessoa muito tradicional, muito conservadora ou muito apegada. Todo mundo tem todos os arquétipos. Todo mundo tem todos os arcanos dentro de si. Escreve o que eu tô te falando, na economia isso vai estar escancarado. Coisas que o Congresso aprova que você vai ficar com os cabelos em pé, tá? Porque e vai pegar todo mundo. Então, seja rápido. É um ano rápido, não tem muito tempo para você ficar vendo como você vai se sentir com essas mudanças. É assim, é um ano 1. Eu tenho que ser inteligente. Já vi que isso aqui vai acontecer, já vou me preparar. Você tá entendendo? Já vou me preparar. Não, mas aí tal coisa aconteceu na CLT, pro MEI, pros investimentos. Você vai estudar, você vai se preparar, tá? Porque pode ser muito bom para algumas pessoas, pode ser muito desafiador para outras. Adaptar-se aqui não é aceitar passivamente. Vocês estão entendendo que o mago não aceita passivamente. O mago olha para a realidade dele, ele é um co-criador. Então ele olha para a realidade econômica, ele olha para novas leis que estão sendo aprovadas, ele olha para a nova forma de lidar com a moeda, ele olha para o novo cenário de emprego, de trabalho, e ele fala assim, é isso aqui que está acontecendo? Poxa, isso aqui me pegou de surpresa. Tá. Quais as ferramentas que eu tenho? É assim que você deve pensar em 2026. Se você ficar muito tempo congelado, assustado, ou querendo que volte, não vai voltar. O que era não vai voltar.
Entende? Claro que sempre vai ter espaço para muita coisa que veio do passado. Inclusive, coisas do passado ou coisas muito manuais, muito antigas, são muito mais valorizadas. Hoje em dia, às vezes, um artesão, ele é muito valorizado, porque hoje em dia tudo é industrial, né, gente? Até uma comida mesmo, a gente tá falando que é gourmet. O que a gente tá falando que é gourmet hoje? A comida normal é gourmet, porque hoje em dia tudo é industrializado demais. Então, a comida normal, caseira, virou gourmet, né? Então, sempre vai ter um espaço para uma alta valorização de coisas do passado, de coisas manuais, de coisas que têm um valor pessoal atribuído. Não é sobre isso que eu tô falando aqui. Não é sobre a massificação de tudo. Mas, se você entende que algumas mudanças vão te pegar através da tecnologia, ou das novas leis, ou do novo jogo dos cenários nacionais e internacionais, não nega a realidade do que você vai ver em 2026. Não seja catastrófico. Olhe, é isso aqui, e faça como o mago, faça como Hermes. Quais as ferramentas eu tenho ao meu alcance? Não, isso aqui eu não sou bom, não, isso aqui não vai dar para mim. Eu tenho que pegar minhas malas e ir embora? Eu pego minhas malas e vou embora. Eu tenho que parar de gastar tanto e começar a investir, a poupar. O que eu tenho que fazer? E começa a se preparar. Bárbara, você está falando que vai acontecer alguma coisa catastrófica economicamente? Não! Eu estou falando de muita coisa nova. Nova. Então, de repente, no seu cenário, você estava indo muito bem. Naquele modo antigo, com aquela tecnologia, porque vai ficar antigo. E muita coisa vai ser substituído, porque quando o eremita sai e o mago entra, o eremita fica obsoleto. Falando num sentido mais pessoal, relacionamentos que não são interessantes para você, aquela coisa que passou do prazo de validade, não porque pessoas têm prazo de validade, gente, mas porque você tá mais evoluído. Às vezes você entrou num relacionamento 3 anos atrás e a pessoa tá lá estagnada, você evoluiu tanto, né? Então, às vezes é uma pessoa que não torce pelo seu sucesso, não quer que você cresça, mas tá lá. Esse cara nunca vai terminar com você. Essa garota nunca vai terminar. Eremita, termina. Ah, mas no começo era tão bom há 3 anos atrás. Mas aí você trabalhou a sua autonomia, você está fazendo seus projetos e você já viu que a pessoa fica jogando balde de água fria em você. Então, não tá bom mais, né? O eremita tem isso. Foi bom no começo, mas agora que a coisa maturou, não acompanhou o seu amadurecimento. E amadurecimento aqui não é uma pessoa ganhando melhor que a outra, não é essas palhaçadas, não. Amadurecimento é você tendo mais amor próprio, sendo expansivo, e essa pessoa, às vezes, ressentindo quando você tá bem. Então, às vezes, gente da família vai soltando esse negócio, ainda em 2025. Porque 2026 não é para principiante, por mais que seja o princípio de tudo, né? 2026 é para quem tem disposição. Na sua saúde, se você está muito cansado, pelo amor de Deus, para com a bebedeira. Gente, mas eu não sou coach fitness, não tenho que ser para te falar. Para com as noitadas e com as bebedeiras, bebe menos. Bebe 3 cervejinhas no máximo, vai intercalando com água. Porque você vai precisar ter energia. Porque esse ano de 2026, Chuchu, vai pedir disposição de um jovem, né? Então, usa esses 2 mesinhos de final de ano de 2025 para você se preparar. Um 2026 de disposição. Eu vou estar disposto. Eu não vou ficar choramingando as mudanças nos cenários nacionais e internacionais na minha vida. As oportunidades vão aparecer, que vão aparecer muitas no ano 1, vem muita coisa nova. Eu não vou sair pegando tudo igual um doido, mas eu vou confiar nos meus talentos. Eu não vou rejeitar um trabalho, um convite, porque eu não tenho um PhD naquilo. Eu vou meter o carão mesmo. Eu vou chegar e vou falar, não, eu vou aprender, sabe? Se eu não sei, eu vou aprender. O mago, ele tem carisma.
Então, para os artistas, para as pessoas que se apresentam para o público, um 2026 é maravilhoso, mas desde que você bote a sua cara. Não é um ano para você ficar apegado a coisa antiga, a antigos modos de ser. Ai, Bárbara, mas tem coisa antiga que é boa. Tem, né? Mas aí se é boa, você só atualiza ela, né? Você põe uma nova roupagem, mas você permite que ela continue na sua vida. Mas aquilo que é antigo e não tá te trazendo nada, né? Não vai com você para 2026. Então, é um ano maravilhoso para novos amores, novos trabalhos. Tem a quantidade de gente mudando de casa, de apartamento, de país, de cidade, do absoluto nada você recebendo convite. Então, não é todo convite, você tem que ter inteligência, mas pensa nisso. Eu não tô indo porque é uma coisa nova, eu tô me segurando naquilo que era seguro só porque era conhecido. Gente, muitas coisas são conhecidas, muitas pessoas são conhecidas, mas trazem a gente para baixo. E muitas coisas novas podem ser incríveis. Então, abra a sua mente, cuide da sua disposição física. Mais uma vez, você vai precisar dela. Trabalhe o seu desapego. Entenda que o volume de mudanças nos cenários políticos e econômicos não vai ser fichinha. É uma coisa nova atrás da outra. E não se junte no clube de pessoas que se unem para reclamar do país e para reclamar do mundo, sabe? Se você trabalha com política ou com economia, claro, você se reúne para fazer mudanças, muito válido. Agora, aquele grupinho que se reúne no churrasco para ficar falando quanto os tempos antigos eram bons e o quanto agora tá tudo lascado, você vai ficar formando uma egrégora de pessoas que ficam na energia negativa do velho. Porque a energia positiva do eremita é uma energia de uma pessoa que tem sabedoria e paciência. É a energia positiva do velhinho. Agora, a energia negativa do velhinho, né? É aquela pessoa que ficou ranzinza. Então, se você resistir às mudanças do mago, ao jovem interior disposto à novidade, você vai ficar o velho ranzinza e sua vida tem chance de travar. Não é isso que você quer para você, né? Fora isso, o seu carisma, ative ele. A sua lábia positiva. Você não vai jogar lábia na pessoa para fazer uma mentira, né? Vender uma mentira, uma coisa que prejudica ela. Mas o seu carisma, a sua capacidade de conquistar, né? Se você tem uma vontade de abrir um Instagram, vai ser maravilhoso. Abre o seu Instagram. Ai, Bárbara, eu sou confeiteira. Abre o seu Instagram de confeitaria, coloca os seus bolos muito bonitos, faça sua promoção, venda o seu peixe, coloque-se na vida. O mago faz tudo isso com uma dose de ousadia. O mago é uma magician, né? É um cara ou uma garota ali, um arquétipo que cria algumas ilusões, mas não são ilusões negativas. Ele cria beleza, ele tira um coelho da cartola. Todo mundo sabe que o coelho não saiu da cartola. Mas você não entende como é que ele fez aquilo, né? Ele começa a tirar um pano, assim, você sabe que aquele pano tá vindo da manga dele. Mas do jeito que ele tá fazendo... Por que as pessoas vão no show de mágica? Porque elas querem se encantar. Então, se você fica no velho ranzinza, olhando... Ai, esses meninos do TikTok, fazendo milhões, fazendo essas bobagens. Eles podem estar fazendo bobagem, mas eles estão fazendo. E tem gente assistindo. Não deixa a sua seriedade fazer com que você resista às mudanças, ao carisma, às suas potencialidades. E o mundo precisa dessa sua iniciativa de Hermes, né? De trazer do mundo das ideias para o mundo da forma. Como meu compromisso é te ajudar a fazer um 2026 realmente independente, autônomo e com todas essas potencialidades do mago, nada melhor do que uma professora que tem o arquétipo do mago, olha eu vendendo meu peixe aqui, para te ajudar nisso, porque eu carrego essa energia, gente. Então, é com muita alegria que eu coloco aqui para vocês. Eu tô liberando para vocês um cupom, que é o cupom Vida Nova 2026. Tudo junto.
tá? Minúsculo tudo junto. Vida Nova 2026. Você vai ter 20% de desconto no curso Desprogramação de Crenças Limitantes, para você deixar essas crenças limitantes lá em 2025. A promoção está ativa, cupom Vida Nova 2026. Você vai passar comigo numa jornada de autoconhecimento e desprogramação de padrões negativos, entrar em 2026 com toda essa energia jovial, disposição e uma mente lúcida, sem tanta coisa do passado agarrando, para você fazer um ano novo verdadeiramente maravilhoso. Um beijo, pessoal, em 2026, maravilhoso pra gente.